Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos assistindo. Estamos mais uma vez aqui no GPost TV, certo? E de início convido aos que gostarem do nosso vídeo que deem um like, certo? Que divulguem, que se inscrevam no canal, né? O nosso objetivo aqui é da maneira mais sintética possível, né, mas que não perca o conteúdo, discutir vários tópicos relacionados com o marxismo, né? Então, aqui a gente vai discutir o materialismo histórico, a filosofia marxista, história do marxismo, das lutas operárias, conceitos, né, diversos conceitos, tá bom? E fazer críticas às ideias, a concepções, principalmente liberais, neoliberais, ok? E para divulgar, né? Para tentar travar um combate, uma luta, né? Tanto na divulgação do marxismo, mas também contra as diversas formas de ideologia burguesa, desde as liberais até as de extrema direita. Vamos falar agora, né, sobre as particularidades do Estado burguês, né? Nós já vimos, vocês podem ver os vídeos anteriores que estão no canal, sobre o que é o Estado, a relação do Estado com as classes sociais, a função do Estado, né? As diversas funções do Estado. E agora vamos falar de um tipo de Estado particular, que é o Estado burguês. Bem, a máquina do Estado burguês, né? O Estado burguês é um produto da história, um produto da atividade humana, um produto da luta de classes. Então, a burguesia tomou o aparelho do Estado, da monarquia absoluta, e remodelou para se tornar um instrumento a serviço dos seus interesses de classe. Então, o Estado burguês não nasce do zero, né? Quando a burguesia toma o poder na Europa, e até, por exemplo, nos Estados Unidos, né, quando ele rompe com a Inglaterra, deixa de ser uma colônia, né, deixa de depender de ser uma extensão da Inglaterra sobre George III, ele vai montar uma estrutura de Estado, né? Ele vai tirar do nada, né? Por exemplo, essa estrutura do Estado estadunidense, né? De Senado, né? De Câmara dos Deputados, ele vai tirar, inclusive, do Estado inglês, né? Da estrutura monárquica do Estado inglês, né? A Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns, né? Ao invés de rei, vão constituir a presidência da República, né? Aí pode ser um tema de outra discussão. Então, ele vai transformar a estrutura, né, a burguesia, seja na Europa, seja em outros países, do que tem, né, do que vai existir, no caso da Europa, né, dos Estados Unidos, das antigas formas estatais vinculadas às outras estruturas de classe, e vai colocar a serviço dos seus interesses. Agora tem uma coisa interessante: o Estado burguês, além de sua função repressiva e ideológica, possui uma função indispensável para a economia capitalista, que é assegurar as condições da produção capitalista. Exatamente, né? Os estados antigos não tinham isso, né? A gente vai depois discutir isso em outros tópicos. Eram estados patrimoniais, né? Eram propriedade dos governantes. No caso do Estado burguês, não. A gente vai ver que decorre, inclusive, disso, né? Ele tem que garantir, né? E tem a função última de repressão, de garantir os interesses da classe dominante. Tem a função ideológica, né? De integrar, de cooptar, de justificar o domínio das classes dominantes, inclusive a sua própria existência. Mas tem uma outra questão, que é assegurar as condições da produção capitalista. A produção capitalista tem algumas características, né? Vou destacar para o nosso objetivo essas daqui. A produção capitalista é uma produção fundada na propriedade privada, né? Propriedade privada de quê? Dos meios de produção, certo? Então, entendemos a propriedade privada dos meios de produção da burguesia, né? Dos capitalistas. Então, é uma produção fundada na propriedade privada, portanto, na concorrência, né? Ou seja, uma das características do capitalismo é o mercado, né? Tanto é que há tanta defesa do mercado. Isso impõe, olha que coisa interessante,
isso impede que o interesse coletivo da burguesia como classe possa identificar-se com o interesse de um capitalista particular, mesmo que ele seja muito rico, né? Assim, o Estado burguês tem uma certa autonomia para representar os interesses coletivos da burguesia. Muitas vezes a gente ouve uma notícia, né, assiste a uma notícia de que empresários foram presos nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, na Europa, né? Porque estavam sendo corruptos, né? Porque teve desvio, né? Aí a gente pode, olha aí, né? Pode ser um exemplo, né? Olha como o Estado burguês defende o bem comum, né? Como o Estado burguês está acima das classes, né? Mas não, pelo contrário. O que parece exceção é a regra. O Estado burguês, ele tem uma autonomia para representar os interesses coletivos da burguesia. Então, quando o roubo, né, quando a corrupção é muito descarada, a corrupção generalizada, o roubo generalizado, isso vai prejudicar os próprios interesses da burguesia enquanto classe. Então, o Estado burguês tem essa autonomia. Né? O Estado burguês pode se voltar, inclusive, em casos particulares, únicos, específicos, né, a atacar um capitalista particular, um burguês particular, mas com o objetivo não do bem comum, né, mas para manter, para assegurar as condições ideais, né, normais, de funcionamento da economia capitalista. Então, o Estado burguês, né? Então, em essência, né, além é um Estado, é um instrumento de repressão, é um instrumento de justificação ideológica a serviço das classes dominantes, que no caso é a burguesia e suas diversas frações, né, em vários países. Né, a burguesia de um país atrasado é diferente da burguesia de um país avançado ou imperialista. Para que a economia capitalista possa funcionar de maneira normal, é preciso a existência de determinadas condições. Né? Uma condição. Estrutura jurídica e segurança estáveis e iguais para todos os capitalistas. Então, você tem que ter uma estrutura jurídica, certo? Você tem que ter uma legislação que garanta, que expresse os interesses de funcionamento da economia capitalista. Essa estrutura tem que dar a segurança necessária. Então, a estrutura jurídica tem que ser estável, pode estar mudando a toda hora, e tem que ter a segurança, né, para todos os capitalistas, né? Ok? Isso é importante, o que não existia nos estados anteriores, no estado feudal, no estado antigo, né? Então, como os estados antigos, estado das cidades gregas ou o estado do Império Romano, a propriedade era quase propriedade do imperador, né? Então, o imperador podia discricionariamente eliminar, acabar com algum membro, né, da própria elite, né, da própria classe dominante. Na Idade Média também isso acontecia, tá certo? Mas no capitalismo você tem essa autonomia, você tem essa segurança jurídica, né? Você tem uma estrutura que garante, né? Não é só estrutura jurídica, mas que garante uma certa estabilidade e permanência para todos os capitalistas, né? 2, né? Um mercado nacional unificado, né? Então você tem um mercado nacional que é produzido, que é garantido, né? Organizado, certo? Defendida, às vezes, em última instância, pela estrutura estatal. E você tem um sistema monetário organizado, né? Ou por uma moeda, ou por várias moedas, de maneira hierárquica. Então, você tem toda uma estrutura que garante o funcionamento normal da economia e da gestão do poder pela burguesia. Esse conjunto de condições não nasce espontaneamente da produção capitalista ou da concorrência capitalista. Elas são criadas pelo Estado burguês. Certo? Então, o Estado burguês é irmão gêmeo, né? Não é nem gêmeo, ele é umbilicalmente ligado à economia capitalista. Nesse sentido, o Estado burguês está ligado intimamente à estrutura da reprodução capital. Certo? Você não pode separar uma coisa da outra. Okay? Então, o Estado burguês defende um determinado tipo de funcionamento do capitalismo. A gente está vendo hoje, a maioria da população brasileira é contrária aos altos juros. Né? Mas a estrutura estatal obedece a quem? Às necessidades dos mercados, né? Do mercado que é dominado pela chamada oligarquia financeira, né? Pelos grandes grupos econômicos, nacionais e estrangeiros. Alguém está ganhando com isso, né? Então, quer dizer, é aí que vem uma discussão, aqui não vai dar para a gente expor, mas a gente pode ter
ponto sobre isso, da capacidade, qual o limite da capacidade do Estado burguês reverter a lógica da própria economia capitalista. Não é possível. Né? No geral, no fundamental, ele organiza, ele está ligado intimamente. Né? Por isso que, daí, né, a necessidade de destruir o Estado burguês para superar o capitalismo. Então, você não pode superar o capitalismo, superar essa economia de livre concorrência por um planejamento, né? Pela a propriedade privada dos meios de produção, pela propriedade social dos meios de produção, se você não destruir essa estrutura que é garantidora, que é justificadora, que é mantenedora de toda essa estrutura econômica. Né? Então, isso é muito importante, porque é uma falácia do liberalismo dizer que tem muito Estado, né, que o Estado é inimigo da sociedade. Pelo contrário, o capitalismo não funciona hoje sem o Estado. Né? Não funciona sem o Estado. Né? É só a gente olhar para as notícias. Né? Quando há uma grande crise, de onde é que vem os recursos para salvar as empresas? Vem da onde? Do Estado, né, da poupança pública, né, que retira recursos principalmente da maioria da população, não dessa minoria, não da burguesia, e vai transferir os recursos para os grandes capitalistas. Né? No caso, um exemplo, né, da dívida pública, da dívida externa, da dívida interna. Okay? Então é isso por hoje. Né? De novo, deem um like, né? Façam perguntas, indiquem, né? Outros vídeos que a gente possa produzir sobre essa temática, né? E outros referentes ao marxismo. Então, é isso por hoje, né? E até a próxima.